Olá pessoal, aqui é o Fábio da Boson Treinamentos e neste vídeo vamos continuar nossos estudos sobre subrotinas em lógica de programação. Então, no vídeo passado nós estudamos os procedimentos e agora vamos ver as funções. O que é uma função? Uma função é uma subrotina, também assim como um procedimento, que executa uma tarefa, tá? Porém, a função retorna um resultado ao chamador. Então, a função gera um resultado que é retornado ao chamador, ao contrário do procedimento que apenas executa a tarefa sem retornar resultado ao chamador. A gente declara uma função de forma bem parecida com o procedimento. Tá? A gente vai utilizar a palavra função, depois vem o nome da função que você vai escolher, de acordo com o que a sua função faz, abre e fecha parênteses e dentro deles você coloca os parâmetros que a função vai receber, geralmente variáveis que o usuário vai entrar no programa, que serão processadas dentro da função. E aí, como a função ela retorna uma informação, ela retorna dados para o chamador, você precisa especificar o tipo dos dados que são retornados. Então, aqui na frente você vai colocar dois pontos e o tipo de retorno. Aqui está a grande diferença da função para o procedimento. Tá? Então, declaramos o tipo de retorno. E aí, na sequência, na linha de baixo, as declarações internas, por exemplo, variáveis locais que são usadas dentro da função. Depois a palavra início, e aí vem o corpo da função, com os blocos ou bloco de comandos que serão executados por essa função. E no finalzinho, vem a palavra fim função. Tá? Uma coisa que é importante é que aqui dentro do bloco de comandos você precisa especificar qual é a informação que vai ser retornada para o chamador. E para isso você utiliza uma instrução chamada retorne. Então o que a instrução retorne faz? A palavra retorne. Ela finaliza a execução da função e retorna o valor resultante ao chamador. E aí o controle ele volta exatamente ao ponto no qual o procedimento ou função foi chamado. Tá? Então a gente vai ver agora como criar um exemplo de criação de uma função. E aí a gente também vai olhar a instrução retorne. Então temos aqui o exemplo de uma função. A gente vai criar essa função, que é uma função de exemplo que vai calcular o cubo de um número fornecido pelo usuário. Então o usuário vai entrar com um número qualquer, e eu tenho uma função que vai tomar esse número, calcular o cubo do número elevado à terceira potência, e vai retornar esse resultado. Então vamos analisar o código. Função, o nome cubo, fui eu que escolhi, abre e fecha parênteses, lá dentro eu declaro uma variável x, que vai ser um dos meus parâmetros, do tipo inteiro. Então essa minha função vai receber um número inteiro. Tá? E vai devolver como resultado um valor inteiro também. Poderia ser ponto flutuante, poderia ser caractere, literal, etc. Tá? Essa minha função vai trabalhar com números inteiros. Dentro dela, na área de declaração, eu declarei uma variável chamada resultado, também do tipo inteiro. Uma variável que vai receber o resultado do processamento da função internamente. Isso aqui é uma variável local. Ela só existe dentro da função. Tá? Não pode ser acessada de fora dessa função. Note que eu usei também a palavrinha var para indicar que estou declarando uma variável aqui, que é uma área de declaração de variáveis. Bom, depois vem a palavra início e aí o corpo da função, onde está o processamento efetivamente da função. Então, resultado recebe x vezes x vezes x, ou seja, x ao cubo. Poderia ter feito x ao cubo diretamente utilizando aquele operador acento circunflexo, que significa elevado a. Tá? Eu preferi fazer dessa forma. Então, nesse ponto, a variável resultado ela possui já o valor de x do número que o usuário entrou elevado ao cubo. E aí eu preciso retornar esse número para o chamador, né, para que eu possa ter acesso a esse valor de outro ponto do programa, ou então exibir na tela, por exemplo. E aí que entra a instrução retorne. Veja como é que a gente faz. Retorne e o nome da variável que possui o valor a ser retornado, no caso, a variável resultado. Tá? Nesse ponto, a variável resultado vai ser retornada para o chamador, que vai poder tratar esse valor, né, o valor que está contido dentro da variável resultado. Beleza? Então a gente vai agora jogar essa função lá no Visual G e eu vou mostrar como é que você pode chamar essa função para executar o cálculo do cubo. Então vamos lá para o Visual G. Beleza.
Tenho aqui meu algoritmo. O algoritmo está sem nome, então eu vou dar um nome a ele. Algoritmo funções. E o autor sou eu, Fábio dos Reis. Então vamos lá. Eu vou fazer o seguinte. Aqui na área de declaração de variáveis do algoritmo, eu vou criar duas variáveis. Eu vou criar uma variável chamada n e uma chamada res de resultado, ambas do tipo inteiro. Legal? Sempre um espacinho depois da vírgula para melhorar a legibilidade do seu código. Essas variáveis eu vou utilizar no corpo principal do programa. Tá? N vai receber o número que o usuário vai digitar e a variável res vai receber o retorno da chamada da função. Beleza? E agora eu vou criar a função. Então, função, nome da função, cubo, abre e fecha parênteses, e lá dentro eu vou colocar o parâmetro que ela vai receber. Eu vou chamar de x, pode ser o nome que você quiser, porque isso aqui é uma variável, do tipo inteiro. E ela vai retornar o quê? Inteiro também. Não necessariamente a função que recebe inteiro retorna inteiro, depende do que acontece dentro do processamento da função. Tá? Bom, agora a minha área de declaração de variáveis locais da função, eu vou declarar a variável resultado do tipo inteiro, beleza? E agora o início do corpo da função. E agora a gente vai fazer o seguinte: resultado, variável local, recebe x vezes x vezes x. Tá? Deixa eu fazer uma indentação aqui, beleza? E aí, instrução retorne, veja que ela é reconhecida pelo Visual G, fica na cor azul. É uma instrução que existe nas linguagens de programação, de uma forma ou de outra, tá? E ela vai retornar o quê? Resultado. Na verdade, o conteúdo da variável resultado. E aí eu finalizo a minha função com a palavra fim função. Então está prontinha a função. Posso usá-la várias vezes se eu quiser agora. Então agora eu vou para o corpo principal do meu programa. Deixa eu puxar isso aqui para baixo para a gente poder enxergar todo o código. E aqui no corpo principal, boto uma mensagenzinha, escreva, digite um número para calcular seu cubo. Digite um número para calcular seu cubo. Beleza. Capturo o número, instrução leia, e jogo dentro da variável n que eu criei lá em cima, variável global. E aí eu vou chamar a função agora, a função que eu criei, a função cubo. Então eu chamo da seguinte forma: variável res, minha variável global, recebe o retorno da função cubo aplicada a n. Então eu passo para cubo a variável n, o n vai ser tratado como o x, que aparece aqui na declaração da função. Então, na verdade, o conteúdo da variável n é copiado para a variável x, que é o parâmetro da função, e esse valor de x é que é utilizado dentro da função. Tá? Então, a princípio, é assim que vai funcionar. No próximo vídeo, a gente vai falar, inclusive, sobre passagem de parâmetros. Existem outras formas de você passar parâmetros para as funções e procedimentos, como passagem por valor e por referência. Isso eu vou falar no próximo vídeo. Tá? Então aqui eu chamei a função cubo n, e aí como ela retorna um valor, eu atribuo esse valor a uma variável. Então dentro de res vai ter o resultado que eu quero. E aí é só exibir na tela com o escreva. Vamos colocar assim, o cubo com letra O, calculado é, um espaço, vírgula, res. Acabou, fim algoritmo. Então tá aí, é só executar agora e fazer o teste dessa função. Então vamos executar o algoritmo. Puxar aqui, digite o número para calcular seu cubo. 3, enter, o cubo calculado é 27. Perfeito, 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. Calculou o cubo perfeitamente. Legal? Então, conseguimos criar essa funçãozinha que calcula o cubo. Agora, veja que interessante. A gente pode reaproveitar as funções. Aliás, dos motivos para você criar funções dentro dos programas é esse, é reaproveitar o código, é o reuso de código. Tá?
Então a gente pode reaproveitar a função efetuando diversas chamadas a essa função sem ter de escrever novamente o código da função. É só chamar o nome da função e passar o parâmetro para ela. E a gente vai fazer um exemplo agora. Tá? Eu vou reaproveitar a função efetuando diversas chamadas a ela para calcular os cubos dos números de 1 a 10. Então eu vou calcular os cubos de 10 números sem precisar escrever 10 vezes o código que calcula o cubo. Basta ter a função pronta e chamar o cubo 10 vezes. Tá? Vou usar um laço para isso, para gerar os números de 1 a 10 e aplicar a função cubo. Então vamos lá para o Visual G para fazer esse segundo exemplo. Eu vou salvar esse daqui. Vamos colocar aqui funções 01, beleza? E agora eu vou criar um novo. Então, algoritmo reuso de funções, vai se chamar esse cara aqui. E o autor sou eu de novo. Então a gente vai fazer o seguinte, eu vou colocar aqui umas variáveis novas, tá? Eu vou colocar a variável i e res do tipo inteiro, legal? I e res do tipo inteiro. Eu gosto muito de usar a variável i, porque para criar contadores, como eu vou ter um loop, eu vou utilizar esse contador. Eu vou criar de novo a função cubo, que é para você poder acompanhar o processo, tá? Então, relembrando, treinando mais um pouco. Função, nome, cubo, parâmetros de entrada, no caso, só um valor inteiro, que eu chamei de x. Então, x do tipo inteiro, parâmetro de saída também, número inteiro. Declaro uma variável, uma ou mais variáveis locais à função, vou chamar de resultado, e vai ser do tipo inteiro também. Tá? Seção de início da função, não confundir com o início do algoritmo. Tá? E aí, variável local resultado recebe x vezes x vezes x. Tranquilo. E aí mando ele retornar, instrução retorne, para que você possa aproveitar o valor que foi calculado dentro da função. Retorne resultado, fim função. Uma vez feito isso, é só você salvar esse código, copiar e colar, ou em algumas linguagens de programação, criar módulos que você pode importar para reaproveitá-lo. Tá? Aqui eu só digitei de novo para mostrar o procedimento. Bom, vamos lá então para o corpo principal do nosso programa. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar já o meu loop para i de 1 até 10. Faça, então vai rodar 10 vezes. Faça o que? Variável res recebe cubo de i. Quem é o i? O i é um número que vai variar de 1 a 10. O loop vai criar automaticamente esses números para mim. Tá? E em cada iteração vai ser calculado o cubo daquele número. Tá? E esse número é armazenado em res e depois escrito na tela. Escreva o cubo de, quero que apareça o número i, também quero que apareça a mensagem e o cubo do número calculado, que está na variável res. Então vai aparecer a mensagem, o cubo de 1 é 1, o cubo de 2 é 8, e assim por diante até chegar em 10. Tá? E não podemos esquecer aqui do fim para. Beleza? Excelente. Então vamos executar agora esse cara para testar. Algoritmo, executar, tá aí. O cubo de 1 é 1, 8, 27, 64, 125 até 1000, que é o cubo de 10. Perfeito. Então eu criei a função uma vez só e usei 10 vezes dentro do meu código. Com esse mesmo código eu poderia calcular o cubo de 50, de 100, de 1000 números. Tá? Tranquilamente, sem precisar ficar reescrevendo códigos. Então é isso aí. Vimos como criar as funções. Vou salvar esse código aqui também. Reuso de funções. Funções, reuso. Beleza. Bom, para finalizar, quero falar mais uma coisinha interessante. Funções internas. Bom, a maioria das linguagens de programação
possui diversas funções pré-programadas que a gente pode usar nos programas. Tá? Então existem diversas funções nas linguagens de programação por aí que você pode utilizar sem ter que criar aquela função. Geralmente funções matemáticas, mas muitas funções de manipulação de texto, por exemplo, de data, funções de acesso a banco de dados, isso tudo já deve existir na linguagem de programação que você usa. Basta aprender a usar a função e incorporar no seu programa, assim você não precisa perder tempo escrevendo código que já existe. Até mesmo o simulador Visual G tem funções matemáticas prontas. Tá? Aqui eu tenho uma tabelinha pequena com alguns exemplos de funções que já existem no Visual G. Função ABS, calcula o valor absoluto. Tá? Como é que a gente interpreta isso aqui? Nome da função, parâmetro da entrada, tá? Onde o valor seria o nome da variável que você vai inserir na função, e tipo de retorno, real no caso. Então a função ABS recebe um valor real e retorna um real, que é o valor absoluto. Função cos, calcula o cosseno. Exp, exponenciação, ele vai pegar o número base e elevar a um expoente. Você passa dois valores para esse cara. Quando você precisar passar dois ou mais valores para uma função, você separa por vírgula os parâmetros. Função int, que é uma função de conversão, pega um número real e retorna um inteiro. Olha aqui um exemplo do que eu falei anteriormente. Você pode ter um número real entrando na função e um inteiro saindo. Função log, recebe um real e retorna um real, logaritmo base 10 do número recebido. E função raiz q, recebe um real e retorna um real, sendo esse real a raiz quadrada do número que foi fornecido. Legal? Vamos ver um exemplo? Vamos criar um programinha que calcula, deixa eu ver, o log, o logaritmo base 10 de um número que o usuário entra. Então vamos lá para o Visual G criar esse programinha aproveitando uma função já interna que existe na minha linguagem. Então vou fazer o seguinte, criar um novo, esse aqui já está salvo, né? Criar um novo, algoritmo, função interna, e eu de novo, Fábio. Então beleza, isso aqui é bem simples, eu vou declarar uma variável chamada logaritmo, tá? E uma variável chamada número, ambas do tipo real. Uma recebe o número que o usuário vai digitar e outra retorna o logaritmo calculado. Tá? Não preciso definir nenhuma função aqui, porque a função que eu vou usar já é interna da linguagem. Então tudo que eu tenho que fazer é escrever o meu código aqui. Escreva L, digite um número para calcular seu logaritmo. Lembrando que é logaritmo base 10. Beleza? Leia número. Tranquilo. Tira o mouse daqui. E agora, vou até pular uma linha para ficar mais legível. A variável logaritmo recebe a chamada da função. E a função é log, e eu passo como parâmetro um número real. No caso, a minha variável número, que contém o número que o usuário entrou. Só isso que eu tenho que fazer. E aí escrever a mensagem com o resultado do cálculo. Então, o log do número digitado é, vírgula, variável logaritmo. Perfeito. E aqui, fim algoritmo. Tranquilo? Então está pronto o nosso programinha que calcula o log usando uma função interna. Não precisei escrever essa função, criar essa função. Então vamos executar para ver se funciona. Algoritmo, executar. Digite o número para calcular seu logaritmo. Vamos supor o número 8. Enter. O log do número digitado é 0, 90, 30 e alguma coisa a mais. Depois você puxa uma calculadora aí e verifica se está correto o número. Tá? Provavelmente está correto sim. Beleza? Então aprendemos a utilizar as funções internas também da linguagem para trabalhar. E para finalizar, de vez, algumas boas práticas em subrrotinas. Tá? Umas coisas interessantes para a gente pensar quando formos criar subrrotinas. Então é legal a gente se familiarizar com o conjunto de funções e procedimentos da linguagem que você vai usar, porque como você viu, isso aí é a famosa mão na roda. Já tem pronto ali alguma coisa teoricamente até complexa que você vai utilizar rapidamente sem perder tempo. Tá? Separar as definições de funções e procedimentos no código por uma linha em branco é legal. Criou uma função, vai criar a próxima? Pula uma linha.
Vai criar um procedimento? Pula uma linha. Isso deixa o código bem mais legível. Procura não usar os mesmos nomes de argumentos que a subrrotina usa e nomes de variáveis passadas à subrrotina. Ou seja, as variáveis globais que você cria vão ter um nome e os parâmetros que você vai criar na função, criem com outro nome, tá? Para não dar confusão, para você saber, por exemplo, que a variável x é global e não parâmetro da subrrotina ou vice-versa, para você não se confundir. Então, nomes diferentes. E sempre escolha os nomes para subrrotinas e parâmetros, não só subrrotina, função e procedimento, também o parâmetro, que tem um significado condizente, tá? Se eu vou criar uma função que calcula o fatorial, é legal chamar essa função de fatorial, por exemplo, né? Não chamar de acessa banco, por exemplo. Não tem nada a ver. Tranquilo? Então é isso aí. Espero que você tenha gostado. Estudamos funções hoje. Próximo vídeo vamos falar sobre passagem de parâmetros por referência, por valor e posteriormente vamos falar sobre recursão, que é um assunto muito interessante que também tem a ver com funções. Aproveite para se inscrever então no canal da Boson Treinamentos e também para visitar o nosso website www.bosontreinamentos.com.br. Obrigado e até a próxima.